Para você que está ligado aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver sintonizado, curtindo o nosso programa, não esqueça daquele like maravilhoso e também se inscreva e ative as notificações. O que eu vou falar agora é simplesmente bombástico, a gente já tratou disso, mas eu não fiz aqui um corte para o canal falando disso, né? Logo assim no começo do programa, já falando disso. E eu vou trazer para você agora um assunto que tá tomando conta aí do nosso Brasil, que é essa questão do tarifaço que o Trump impôs sobre o Brasil. E tanto Jair Bolsonaro, tá aí, ó. Tanto o Bolsonaro, família Bolsonaro, a direita brasileira já entendeu que a anistia é o caminho. E nós temos uma figura que resolveu não apoiar a anistia ou não apoiar aí esse pensamento e já avançou o sinal e deu uma banana para a anistia. Eu estou falando de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e nós estaremos reagindo a essa situação aqui no nosso programa, tá bem? Vamos lá então. Algumas matérias são bastidores que eu vou trazer para você. Tem vídeos também que comprovam o que eu estou falando e nós vamos botar para quebrar aqui no nosso programa. Bolsonaro diz que tarifa de Trump é consequência de afastamento do Brasil da liberdade. Para Bolsonaro, a decisão norte-americana é resultado do direito do afastamento do Brasil, dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram as relações com o mundo livre. Segundo o ex-presidente, o atual contexto da tensão diplomática seria impensável durante a sua gestão. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo, afirmou Bolsonaro, que também mencionou a expressão caça às bruxas usada por Trump para descrever ações do governo e do judiciário brasileiro contra a oposição. Abre aspas para falas de Jair Bolsonaro. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sobre a sombra do autoritarismo. Para ele, o que está em risco é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Bolsonaro afirmou conhecer a firmeza e a coragem de Trump na defesa desses princípios. O ex-presidente alertou para um processo de crescente isolamento internacional do Brasil. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões. No encerramento da nota, Bolsonaro fez um apelo direto aos poderes da República. Preste atenção aqui, ó. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ele solicitou, né? E ainda é possível salvar o Brasil. Vamos lá. Daqui em diante, tá bem? Daqui em diante, o que nós vamos trazer para vocês são informações complementares aí, reforçando aquilo que o Bolsonaro disse. Ó, mais adiante, eu tenho essa matéria aqui. Isso. Bolsonaro diz que tarifa de Trump é consequência de afastamento do Brasil da liberdade. Essa matéria é do dia 10. Aí a mais recente matéria desse domingo, ela diz o seguinte: carta de Trump tem mais a ver com liberdade do que com economia, diz Bolsonaro. A solução para o impasse com os Estados Unidos, segundo o ex-presidente, está nas mãos das autoridades brasileiras. Vamos para frente aqui, gente. Qual é? Presta atenção, olha para mim. Qual é a solução? Anistia
trará paz para a economia, disse Bolsonaro sobre tarifaço. O ex-presidente diz que a solução está nas mãos das autoridades brasileiras para revogar a tarifa de 50% imposta por Trump. Sugere, de maneira indireta, anistiar os envolvidos no 8 de janeiro no processo de suposta tentativa de golpe de Estado. Parou aqui, né? Quem tá comigo e entendeu que o que Bolsonaro está defendendo é a anistia. Quem tá comigo? Diga eu, comenta eu. Estou com você, gordinho. Vai, comenta. Estou com você, Fábio. Estou com você. Comenta e deixa o número do seu like aí para ajudar o programa. Tá bem? E conta de que cidade você fala. Conta de que cidade você fala que eu sei até onde o programa tá chegando. Então até aqui você entendeu, né? Então vamos reforçando isso daqui. Calma que eu vou chegar no Tarcisão. Fábio, você não ia falar do Tarcísio? Calma, meu amor. Aqui. Bolsonaro defende a anistia como solução para evitar a tarifa de Trump. Beleza? Então vamos pra frente, que atrás vem gente. Vamos aqui, ó. Parou no Bolsonaro. Ok até aqui, meu amor? Você já entendeu que o Bolsonaro insiste que a solução é a anistia. Por quê? Resolvendo a questão da anistia, anistia Bolsonaro, anistia envolvidos no 8 de janeiro, anistia os perseguidos políticos. Ok até aqui? Ok até aqui? Vamos pra frente agora? Então tá bom. Você entendeu que o Bolsonaro diz que a anistia é o que vai salvar o Brasil dessa taxação. E de outras situações também que ainda podem se achegar. Esse daqui é o Steve Bannon, ex-estrategista e aliado de Donald Trump. Vai se ligando aí. Se derrubarem os processos contra Bolsonaro, tá? Acabamos com as tarifas, diz ex-estrategista de Trump. Steve Bannon condicionou a suspensão das tarifas dos Estados Unidos ao Brasil ao encerramento dos processos contra Bolsonaro e prevê sanções contra Alexandre de Moraes, destacando que a pressão política vem do movimento MAGA e não de Elon Musk. Entendeu até aqui, meus queridos? Entendeu até aqui, né? Então a gente tem o Bolsonaro, a gente tem um aliado de Trump dizendo tem que ter a anistia. Ele colocou aqui que tem que derrubar os processos contra Bolsonaro, que foram considerados por Trump como ilegais e também injustos e, segundo o próprio Trump, não deveria existir. Tá? Você tá aqui comigo? Vai comentando assim, 40, estou aqui. Comenta 40, não é nenhum número partido não. Não é nenhum número partidário não, tá bem? Perdão, você não vai comentar 40, você vai comentar 8. 8, estou aqui. Que é a minutagem que eu estou falando desse assunto, tá? 8 minutos. 8, estou aqui. Bora lá, gente. 8, estou aqui. Entendi, Fábio. Beleza, então você tem uma autoridade. Você tem o Bolsonaro, você tem um aliado do Trump, tá bem? Só que agora, meus queridos, olha só. Apareceu outra situação. Calma que eu vou chegar no Tarcísio. Trump está frustrado com negociações com o Brasil, diz assessor Kevin Hassett, diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, afirma que o presidente considera políticas brasileiras como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Calma, 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 bonitão, que nós vamos chegar lá ainda, tá bem? Nós vamos chegar lá ainda, já vou falar do Tarcísio. Aqui, ó, presta atenção. Segundo ele diz o seguinte: eu acho que as tarifas ao Brasil são muito maiores devido à frustração com o caso Bolsonaro, tá? Eu não vou trazer o vídeo, né, porque tá em inglês, tá ali com uma fala, com uma tradução, né, uma legenda. Mas o que ele tá dizendo é o seguinte:
O Brasil foi taxado em 50% por questão do caso Bolsonaro. Em relação ao caso Bolsonaro, envolve Bolsonaro e também seus aliados. Porque nós sabemos que essa galera aí só está presa porque são apoiadores de Bolsonaro. Nós sabemos que essa galera só está presa porque são aliados de Bolsonaro, presos. Nós temos uma deputada aliada de Bolsonaro buscando o asilo político na Europa, na Itália. Já tem condenação e também mandado de prisão contra a Carla Zambelli, apoiadora de Bolsonaro. Aí, meus queridos, é conta derrubada na internet, é ministro, presidente do Supremo Tribunal falando: nós derrotamos o bolsonarismo. Então está tudo relacionado a Bolsonaro e o bolsonarismo. Então ele deixou bem claro, tá, que o Trump está muito chateado com o Brasil por conta desses julgamentos, tá? Vamos para frente aqui, que a gente está fechando o cerco aqui para você entender o que é que eu estou dizendo, e nós já vamos chegar na situação aqui do Tarcísio de Freitas, beleza? Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro diz que Moraes é o problema e não o Lula, e afirma que só o ministro recuar haverá uma solução. Só se o ministro recuar. Voltando aqui, comparando essa fala do Eduardo com a fala do Bolsonaro. Bolsonaro disse o seguinte: o problema dos Estados Unidos com o Brasil não é econômico, e sim por conta desse julgamento, entendeu? Por conta dos ataques à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e enfim. Aí o que acontece? O Eduardo vem na mesma linha. O problema não é o Lula, aí seria problema econômico com o Lula, tá? O problema é jurídico. Ainda fico abismado. Presta atenção nessa informação aqui, ó, tá na tela. Se possível for, vai lendo comigo. Ainda fico abismado com pessoas até bem intencionadas batem na tecla errada. Ouviu até aqui, meu amor? Ainda fico abismado com pessoas até bem intencionadas batem na tecla errada. Problema é Moraes, não Lula. Diálogo, meio termo, ceder não resolve. Já foi tentado. Só o Moraes recuar resolve. Tema é liberdade, não economia. Não se trata de ditadura. Não se trata de ditadura como democracia. Tá aqui, tá bem? Segundo o Eduardo, confirmando as mesmas falas, a mesma conversa de Jair Messias Bolsonaro. Tá, gente? Eu vou manter o Bolsonaro aqui, enquanto eu vou te atualizando aqui a respeito de outra situação também. Agora, deixa eu ver se eu já posso entrar no assunto Tarcísio. Sim, já vou entrar aqui no assunto Tarcísio. Ok? Até aqui? Sejam bem-vindos. Não esqueça do like. Vai comentando aqui 14. E o número do seu like. Comenta 14, que eu sei que você está comigo nesse ponto. Comenta 14. Tá bem? Aqui. Presta atenção. Tarcísio muda o tom e fala em esforços conjuntos contra o tarifaço. O governador de São Paulo havia dito que não adiantava Lula se esconder atrás de Bolsonaro. Agora declara que todos precisam resolver a questão. Só que, meus queridos, além desse recuo do Tarcísio, existe uma fala do Tarcísio que me deixou bastante intrigado, ok, até aqui, e eu não poderia deixar de vir até aqui e não destacar isso para você. Como eu disse, eu já falei a respeito disso, mas agora eu vou mais fundo no assunto. Presta atenção nas falas de Tarcísio de Freitas. Tem sido criticado, especialmente pelos bolsonaristas, que eles dizem que a negociação tem que ser pela anistia, tem que ser anistia ou nada. Como é que o senhor vê isso? Isso é questão de ponto de vista, assim, nesse momento eu tenho que olhar o estado de São Paulo. Eu sou governador do estado, né, existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu estou falando de empregos, estou falando de pais de família, então nesse momento é a defesa que eu estou fazendo. Beleza?
Ok? Até aqui você já entende, já captou, né? Vamos lá. Vou abrir a sua mente. Enquanto nós temos Bolsonaro dizendo o caminho é a anistia. O caminho é a anistia. O problema não é econômico. Não adianta Tarcísio se esconder atrás do problema econômico, que sim, vai impactar São Paulo, vai impactar Rio de Janeiro, vai impactar o Brasil inteiro. Mesmo o país, o estado, né, que tem que vende muito pouco para os Estados Unidos, vai ser prejudicado, porque vai prejudicar a economia brasileira. Mas, meus queridos, enquanto o Tarcísio está mudando de posicionamento, em meio ao recuo do Tarcísio, essa fala dele sobre a anistia me chamou a atenção e a gente vai entrar fundo nesse assunto. Eu, você, todos nós sabemos, Tarcísio de Freitas é o candidato, é um político filiado ao Partido Republicanos. Esse cara não está no Novo, ele não está no PL, por mais que você não considere, eu considero o PL de direita depois que o Bolsonaro foi para lá. Ok, até aqui? O próprio Valdemar da Costa Neto falou, nós éramos de centro, hoje nós somos de direita. Ok, até aqui? Então, apesar que hoje é moda falar que é de direita, né? Hoje é moda falar que é de direita. Eu quero ver falar que é bolsonarista. É moda falar que é de direita. A centro-direita, então, está em moda. Eu sou da centro-direita. Então, beleza. Mas nós sabemos que Tarcísio de Freitas, a começar pelo partido, o presidente do PL no estado de São Paulo, falou para mim, Fábio, o Tarcísio vem para o nosso partido. E não é nenhuma informação que eu estou vazando, porque saiu na mídia. Tá bem? Por isso que eu estou comentando, senão não comentaria. E Tarcísio iria para o PL. Mas aconteceu alguma coisa em meio a tudo isso. Acredito eu que tem uns 2 anos isso. E Tarcísio não foi para o PL. Continua num partido de centrão. Ok, até aqui? Tarcísio, todo mundo sabe que é o homem que, se caso o Bolsonaro apoiá-lo numa eventual situação do Bolsonaro estar fora do pleito, a direita tende a caminhar com Tarcísio. E eu já vou antecipando para você, em respeito ao Bolsonaro, eu apoiarei. Tá bem? Eu apoiarei. Mas na situação do Bolsonaro lançá-lo. Ok até aqui, gente? Então vamos para frente. Mas, meus queridos, todos nós sabemos que o Tarcísio está sendo muito assediado pelo centro. E muitas das vezes o Tarcísio tem exercido o papel de bom moço. E ele novamente vestiu a carapuça do bom moço e todos nós sabemos que o Tarcísio é o cara que tem sinal verde para disputar as eleições representando essa tal centro-direita, que, como eu falei para você, tá em moda dizer que é de direita agora. Eu quero ver dizer que é bolsonarista. Tá? Eu quero ver dizer que é bolsonarista. Segundo o ministro presidente do STF, Barroso, naquele dia que ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, segundo ele queria dizer, nós derrotamos o extremismo. Segundo ele, era isso que ele queria dizer. Tá? Então eu quero ver um Tarcísio da vida assumir-se como bolsonarista. Falar que é de centro-direita, Então o Tarcísio é o cara que tem sinal verde no STF. Seria o candidato ideal da Suprema Corte, porque é o cara que alguns enxergam como direita, de centro-direita. Para mim ele é centro e tá pulando uma hora na esquerda, outra hora na direita. Ok, até aqui? Nessa situação, meus queridos,
como eu disse para você, Tarcísio foi ao Gilmar Palusa participar do evento organizado pelo Gilmar Mendes, com presença de Alexandre de Moraes, com a presença de outros ministros, com a presença de empresários, com a presença de políticos ali da centro-esquerda, né? Dessa direita, não vai dar certo, é a palavra que eu quero colocar. Ali da centro-esquerda, né? Ficou mais fácil agora, da centro-esquerda, ok? Tava todo mundo lá. Presidente de Câmara, todo mundo. E o Tarcísio foi anunciado, não sei se propositalmente, porque alguém entrega o cerimonial ao apresentador do cerimonial. Eu já fiz alguns cerimoniais e alguém entrega uma lista de quem fala, de quem vai palestrar, e num lugarzinho mais organizado tem todos os detalhes ali, ficha técnica, quem é o cara, o que o cara fez, o que ele faz. E nessa situação, meus amores, o Tarcísio foi anunciado como presidenciável num evento onde ministros da Suprema Corte estavam presentes, onde é organizado, é da empresa, né, do Instituto do Gilmar Mendes, a qual ele é sócio. O evento é dele, é ele que organiza, e ponto final. Fábio, mas o que isso tem a ver com o assunto em questão? Vamos lá. Assunto em questão, tá bem? O fato é o seguinte: São Paulo será prejudicado. Eu já falei aqui. São Paulo, sim, será prejudicado. O Tarcísio mudou a rota dele. Quando alguém perguntou para ele, os jornalistas, governador, o senhor está sendo cobrado, né? Eles falam desse jeito, né? Pelos bolsonaristas. Porque os bolsonaristas estão defendendo que o caminho para impedir essa taxação é a anistia. Tarcísio de Freitas simplesmente disse que a anistia é uma questão de ponto de vista, conforme o vídeo que eu trouxe para você. É uma questão de ponto de vista. E para mim, ficou uma conversa muito mal explicada. E por mais que eu tente entender o Tarcísio, por mais que eu tente compreender qual é a intenção dele, para mim ficou claro que se um dia elegermos Tarcísio, esse cara vai arrastar tudo para o centro e vai dar uma banana para as pautas da direita brasileira. E vou repetir. Do mesmo modo, o Tarcísio poderia ter usado outra expressão. Ele poderia ter dito, não, isso é algo que os bolsonaristas, é uma pauta da direita. E aí colocar o posicionamento dele, não, mas eu acredito, eu estou lutando, que o caminho é a negociação. Entendeu, gente? O cara simplesmente deu uma ignorada, falou, isso é ponto de vista. Ele poderia, como eu disse, ter dito, gente, isso é algo que o Bolsonaro, algo que a direita luta. E não, ele simplesmente, o Tarcísio, presta atenção, olha pra mim, vou colocar essa câmera aqui, ele decidiu não trabalhar pela anistia dentro desse assunto. Houve isso, conforme a Folha de São Paulo, eu vou trazer daqui a pouco, uma reunião com o próprio Bolsonaro e ele avisou o Bolsonaro, eu não vou defender a anistia. Tá? Lembra que eu falei pra você que tem novidades sobre esse caso? Vamos ouvir aqui a Daniela Lima e depois a gente vai caminhando dentro desse assunto. Tem muitas novidades aqui dentro desse assunto. Presta atenção no que falou a Daniela Lima sobre a mudança de posicionamento do Tarcísio. Antes, ele atacou o Lula, agora ele defende alianças para poder resolver o problema. Vamos lá. Não é que Tarcísio fez uma mudança pequena em seu discurso e não foi só sobre a anistia. Ele fez uma mudança bastante significativa, inclusive na sua resposta ao tarifaço. Antes de começar a falar do Tarcísio, eu quero pegar sobre o tema da anistia e deixar bem claro para o nosso assinante que até o Centrão não vê como
tentar avançar com essa proposta no Congresso, diante do que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com essa sobretaxa, esse tarifaço. O Centrão não vê mais espaço para discussão da anistia enquanto essa confusão estiver acontecendo. Foi o que me disse um dos principais líderes do grupo e o que eu coletei com presidentes, plural, de partido que estão aí digamos, nesse pedaço, né, que junta centro-direita e centro em si mesmo falando. Bom, voltando para o governador Tarcísio de Freitas, ele conversou e muito com políticos dirigentes do Centrão e acertou com eles esse novo tom. Para quê? Para viabilizar a imagem de presidenciável. O Centrão percebeu que o ataque de Trump às instituições no Brasil, porque o que ele quer é, basicamente, né, que o Supremo se renda a uma pressão dos Estados Unidos. Isso tá claro, não vai acontecer. Já explico como é que tá o clima lá no Supremo, Beth. Bom, o fato é que houve uma conversa de Tarcísio com dirigentes do Centrão. Esse novo tom foi acordado de passar a imagem de alguém que trabalha por São Paulo. Qual foi a primeira reação do governador ao anúncio do tarifaço? Assim que o tarifaço foi anunciado, o governador deu a entender que a culpa era do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e antes, quando Trump já ameaçava o Brasil, pedindo para deixarem Bolsonaro em paz, né, pedindo, não, ordenando em caixa alta que deixassem Bolsonaro em paz, ele disse com a palavra o presidente Donald Trump. A reação foi horrorosa. A mídia paulistana e paulista reagiu de maneira muito forte. O empresariado agiu de maneira muito forte. A Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, reagiu numa nota muito crítica. Então, o Tarcísio de Freitas foi questionado no editorial do Estado de São Paulo se seria sabujo de traidores da pátria. Tá? Foi assim que o jornal, a cobertura jornalística aqui da mídia em São Paulo, entendeu. Parou, né? Parou. Chega de Daniela Lima. Você vai falar, Fábio, não gosta dessa mulher. Ok. Só que ela trouxe aqui, gente, o que aconteceu. Tá bem? Independente de você gostar dela ou não, ela trouxe aqui o que aconteceu. Tarcísio mudou, tá bem? Tarcísio mudou o seu posicionamento, tá? E foi uma articulação com o Centrão para preservar o projeto presidencial. Ok até aqui, gente? É o que diz a Daniela Lima após o governador de São Paulo comentar sobre a anistia e o tarifaço de Donald Trump. Ok até aqui? Então tá bom. Olha isso daqui, ó. Presta atenção no que eu vou dizer aqui pra você. Bolsonaristas avaliam que reunião de Tarcísio com um diplomata dos Estados Unidos pode atrapalhar a luta por anistia. Aliados veem gesto como ameaça a estratégia da família Bolsonaro de veicular a anistia à negociação com Trump. Entendeu até aqui? Até aqui, a matéria do dia 11, tá bem? Tá destacando que aliados, né, de Bolsonaro, aqui tá falando da família, mas a gente inclui muita gente aqui, estavam desconfiados que esta reunião do Tarcísio lá com o diplomata dos Estados Unidos poderia atrapalhar a luta por anistia. Ou seja, aqui Tarcísio já estava dando um sintoma que eu quero destacar para você aqui, ó. Folha de São Paulo. Reunião às pressas entre Bolsonaro e Tarcísio teve aval silencioso e temor com tarifaço, tá? Aqui, tá bem? Uma situação que eu quero destacar para você. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos à matéria. Presta atenção. Segundo a Folha de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, avisou Bolsonaro que adotaria o discurso de defesa da economia de seu estado e não a anistia aos bolsonaristas, diante da imposição das taxas de 50% aos produtos brasileiros por Donald Trump. O aviso foi dado na tarde de quinta-feira, dia 10, em reunião fechada na sede da representação do governo paulista em Brasília. Tarcísio é cotado para disputar a presidência o ano que vem, embora diga que tentará a reeleição em São Paulo. Trump associou a medida às críticas ao tratamento do Brasil dado, em especial, sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF
em torno da suposta trama golpista de 2022. Na conversa, segundo relatos colhidos pela Folha de São Paulo, Bolsonaro ficou calado diante do aviso e não fez manifestações contrárias. É aqui que a Folha destaca que houve um aval silencioso, tá bem? Vamos lá. Uma pessoa mais próxima, é aqui que ela já se desmente, ok? Uma pessoa mais próxima ao presidente, contudo, diz que ele saiu contrariado da reunião. No mesmo dia, em nota nas redes sociais, Bolsonaro nem entrou no mérito do tarifaço e pediu urgência aos poderes para que atendessem às exigências de Trump e, segundo a matéria, que beneficiariam Bolsonaro no julgamento. Entenderam até aqui, gente? Houve uma reunião com o Tarcísio, onde o Tarcísio avisou o Bolsonaro. Tá? Avisou o Bolsonaro. Eu não vou ficar defendendo esse negócio de anistia, não, meu. Eu não vou ficar defendendo esse negócio de anistia, não. E aí, minha gente, o que acontece? Depois disso, né, e aliás, paralelo a isso, a gente tem essa situação aqui, ó. Fim de tarifaço só existe com anistia, diz Eduardo, logo após Tarcísio falar em diálogo. Momentos antes da postagem do filho de Bolsonaro, o governador de São Paulo se encontrou com o chefe da embaixada dos Estados Unidos. Aí, o que acontece? É que entra, tá bom? Uma situação. A gente tem Bolsonaro reforçando o pedido da anistia e a gente tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dando uma banana para a anistia. O que importa é que ele é governador de São Paulo e ele tem as prioridades dele, segundo as próprias falas do Tarcísio de Freitas. Você tem o Bolsonaro dizendo: precisamos pautar a anistia, eu vou usar o termo, né, como moeda de troca. E você tem o governador de São Paulo dando uma banana para a anistia. Presta atenção na reportagem aqui, rapidinho. E o ex-presidente Jair Bolsonaro insistiu hoje na anistia, como uma espécie de solução para o tarifaço imposto por Donald Trump. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que a carta de Trump tem muito mais a ver com valores e liberdade do que com a economia, e ele tem razão. Abre aspas o que disse Jair Bolsonaro: havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e com a anistia também a paz para a economia, fecha aspas. E o ex-presidente Jair Bolsonaro insistiu hoje na anistia. Fábio, por que você está batendo tanto que o Bolsonaro defende a anistia nessa situação? Para você entender que a direita ela está unida num propósito. Tem gente, meus queridos, aqui nesse canal eu vejo os comentários. A gente sonha com a anistia 24 horas por dia. E todo mundo agora começou a dar destaque a isso. Em meio, olha aí, ó, em meio à promessa de tarifaço de 50%, empresários defendem que STF devolva a elegibilidade de Bolsonaro, conceda a anistia e encerre inquérito contra a direita. Encerre inquéritos contra a direita. Tarcísio de Freitas, meus queridos, é um nome que tem entrada no Centrão. Agora vamos valorizar o Tarcísio de Centro. Vamos valorizar o Tarcísio de Centrão. Aí você vai falar: Fábio, você trouxe a conversa da Dani Lima, a Dani Ozempic. Gente, é só mais uma prova de que o Centrão articulou e Tarcísio obedeceu. Se você pegar todo mundo que é de centro, está falando a mesma coisa. É negociar, é procurar o caminho da paz. Veja bem, por quê, meus queridos? Há o Bolsonaro pedindo anistia, afirmando o que o próprio Trump falou.
o Lula querendo ir para o ataque. Não, nós vamos taxar, nós vamos usar a lei da reciprocidade. Entendeu até aqui, meus amores? O Bolsonaro paute a anistia e o Trump vai entender e não vai ter essa taxação. Você tem aliados de Bolsonaro, aliados de Trump dando entrevista, falando nas redes sociais. Você tem Eduardo Bolsonaro falando isso. Você tem Paulo Figueiredo, que está lá em contato com o Trump o tempo todo falando isso. Você tem Flávio Bolsonaro falando isso. Todo mundo falando isso. Então, do lado da direita paute a anistia que o Trump derruba a taxação. Do lado da esquerda, eu vou encarar os Estados Unidos e vou meter a lei da reciprocidade. E aí vem o Centrão nesse papel de não tô com Bolsonaro e nem tô com Lula, porque é o que eles defendem. Segundo eles, o Brasil não aguenta mais a polarização e eles defendem o quê? Um nome limpinho, que não é de direita e não é de esquerda, é de centro, para resolver os problemas do Brasil, para colocar esse Brasil em paz, acabar com a divisão no Brasil. Então, valorizando o Tarcísio de Centrão, era o exato momento para o próprio Tarcísio não ceder à pressão do centro e falar: pessoal do centro, vamos abraçar o Bolsonaro nessa. Por que vocês não pautem, por que vocês não pautem o PL da anistia e dê anistia ao Bolsonaro? A gente resolve essa bagaceira. Não. O cara prefere se omitir quando o assunto é anistia e taxa a anistia como um ponto de vista. Segundo ele, o ponto de vista dos bolsonaristas é que a anistia resolve o problema. Segundo o ponto de vista dele, o diálogo é o caminho. A conversa é o caminho. Aí aparece agora um grupo de empresários que estão pedindo: STF, devolva a elegibilidade de Bolsonaro, conceda a anistia e encerre os inquéritos contra a direita. Empresários que estão preocupados com os rumos dessa nação. Diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, empresários de diferentes setores econômicos passaram a defender que o Supremo Tribunal Federal reverta a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, conceda a anistia e encerre os inquéritos abertos contra lideranças de direita como gesto concreto para demonstrar que o Brasil está disposto a restabelecer a institucionalidade e reconquistar a confiança internacional. As informações são do portal Conexão Política. E o Eduardo, tenho agora um vídeo do Eduardo que eu vou trazer para você, reforçando o que nós estamos falando. É motivo, gente, de revolta. É motivo de revolta. Porque nós temos uma direita lutando pela anistia. Nós temos o governador do estado de São Paulo pensando só no umbigo do estado de São Paulo. E olha que eu sou no estado de São Paulo, amo esse estado. Sou muito feliz aqui. Entendeu? Sou muito feliz aqui. Não faço planos para me mudar de estado de jeito nenhum. Nem para voltar para o estado a qual eu nasci. Amo esse estado. Vamos lá, a informação aqui com o Eduardo Bolsonaro na tela do Abordo Notícias. Pessoal, só para botar aqui bem claro, esqueçam o Lula, o negócio é o Alexandre de Moraes. Na carta do Trump, ele vem pontuando as perseguições, as eleições, no mínimo, cheias de suspeições.
Em 2026 não terá participação da oposição, coloquem isso na cabeça, muita gente vai ficar inelegível, eu estou com mandado de prisão, sendo expedido talvez aí daqui a pouco, sem Bolsonaro. Então, todos os malefícios da ditadura brasileira chama-se Alexandre de Moraes. Se você fizer impeachment do Lula e tirar o Lula da política, ano que vem vai continuar sendo um cenário nebuloso. O problema não é o Lula, e o Lula tem total interesse em dobrar, triplicar a aposta, porque ele não se interessa com o povo. Todo mundo vê o que o Maduro faz na Venezuela e eles acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Então é desejável a inflação, a crise econômica para o Lula, e vai ser sensacional, porque ele está pensando em jogar o Brasil no colo da China, da Rússia. Então, esqueça o Lula. O negócio chama-se Alexandre de Moraes. É da caneta dele que pode vir a solução para o Brasil. Entendeu até aqui, meu querido? Entendeu até aqui? É da caneta dele. Não é da caneta de Lula. Reforçando aquilo que nós já estamos falando. Tá bem? Reforçando aquilo que nós já estamos falando aqui no programa. Tarcísio de Freitas, meus queridos, caminha justamente como um verdadeiro homem de centrão. Me desculpe você que gosta do Tarcísio, eu também gosto. Acho que ele é um excelente governador. Mas eu vou um pouco além. Será que o Tarcísio vai esperar ser eleito para daí ele falar: sou um homem de direita, sempre lutei pelos valores da direita brasileira? Ou ele vai falar isso em campanha? Ou ele vai falar isso em campanha? Ele vai falar isso aonde? Onde ele irá falar isso? Em campanha? Aí já é tarde demais, Tarcísio. Aí já é tarde demais. A direita, olhe pra mim, gente, a direita, ela está buscando um nome que, caso Bolsonaro não esteja elegível, ok? Com o apoio de Bolsonaro, para que nós possamos mudar a realidade desse país. Nós não estamos caçando ninguém de centro. Nós não estamos caçando alguém que depois de eleito vai chegar lá e vai falar: vamos dialogar? Vamos dialogar, STF? Vamos dialogar, Congresso Nacional? Me entenda. Existem assuntos que, claro, tá? Claro, exige diálogo. O próprio Bolsonaro disse que se ele retornar à presidência, ele vai ser um cara do diálogo. Mas, meus queridos, princípios, a gente não deve abrir mão. E um dos princípios, um dos elementos agora, é conceder liberdade para essas pessoas que estão presas. Esse princípio é justiça. Não adianta o Tarcísio achar: eu serei eleito e darei o induto a Bolsonaro. Eu serei eleito e daremos andamento à anistia. 2027? Quando ele sentar na cadeira de presidente, quando fazer a festa, tomar posse, ele pode, né, naquele primeiro dia onde o presidente assina um monte de coisa ali, ele pode dar aí o induto e iniciar a guerra ali com o STF, coisa que eu não acredito que Tarcísio irá comprar briga com o STF. Ok, até aqui? Tudo que você tá vendo aí, ó, é Tarcísio não querendo comprar briga por anistia. E olha que, comprando a briga por anistia, salva o estado dele também. Porque se concederem a anistia e o Trump gente, tem gente que me desculpe, tem gente que parece que vive no mundo da lua. Me desculpe, tá bem? Me desculpe. Tem gente que parece que vive no mundo da lua. O próprio Bolsonaro tá mandando fazer pesquisa, colocando os nomes lá. Aí vem gente falar: você é doido? Você é louco? Só o Bolsonaro. Gente, o próprio Bolsonaro. Não vem com conversa fiada não, gente. Entendam a realidade. Os caras vão prender Bolsonaro, rapaz. Tomara que não. Tomara que não. Ok? A direita não está procurando. Estou falando de Bolsonaro, presidente do PL, que está sim fazendo pesquisas. O PL está fazendo pesquisas, está buscando um nome. Caso prender Bolsonaro, tem um nome. Ok até aqui?
Vocês duvidam que o Bolsonaro vai ser preso? Ok. Não sei de onde vem essa esperança. A minha esperança vem de Deus. Tomara que a sua também esteja vindo de Deus. Ok? Tomara que a sua também esteja vindo de Deus. Porque se você for confiar nessa justiça, se você for confiar no atual regime, é Bolsonaro preso, inelegível e ainda a oposição fora. Acabei de trazer o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando. Não vai ter oposição na disputa. Então vamos seguindo, gente. Vamos seguindo. Tá bem? Vamos seguindo. Tem pessoas que não entendem o comentário e ainda ficam com conversa fiada. Sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Tá? Então, meus queridos, o que acontece? O Tarcísio, nós vamos esperar uma mudança de posicionamento dele. Quando será? Tá bem? Quando será? E mais uma vez eu vou colocar aqui pra você. Caso, gente, tudo que eu tô falando é caso Bolsonaro esteja inelegível, ok? Se o Bolsonaro lançar o nome do Tarcísio é porque o Bolsonaro confia que o Tarcísio será o representante da direita. Ok até aqui, gente? E mais uma vez eu digo, você pode chegar depois e eu estar aqui defendendo Tarcísio. Tá? Eu até penso, olha pra mim. Eu até penso, porque daí Tarcísio tem que renunciar com 6 meses, aí Tarcísio não será mais governador de São Paulo. Aí eu até penso numa mudança de posicionamento aí do Tarcísio. Porque daí não tem desculpa. Ai, eu não posso me expor porque eu sou governador de São Paulo, eu tenho que pensar no governo de São Paulo. Será que Tarcísio vai deixar para os últimos 6 meses para assumir um posicionamento de direita? Pois é. Eu também não estou caçando também presidente, candidato da direita não. Para mim o candidato é o Bolsonaro. Mas entendam, quando eu falei a direita está procurando, são as articulações. Entendeu? As articulações. As articulações. Então, nós temos o próprio Bolsonaro que pediu para que o partido inclua o nome da Michele, que inclua o nome do Tarcísio, o nome dele e o nome do Eduardo. Ok? Você não acredita? Dá Google aí, também que eu não vou lembrar onde nós buscamos as matérias, e já falamos isso aqui um monte de vezes. O próprio Bolsonaro, como articulador, ele trabalha com um número 2 aí. Ele trabalha com um plano B. Aí tu encontra o Bolsonaro na rua, vai brigar com ele, porque não o candidato é Bolsonaro, ok? Então faça isso, você encontra o Bolsonaro, vai encher o saco dele, não o meu, tá? Ah, rapaz, cada um que me aparece, eu vou te falar, viu? Vamos dando sequência aqui ao nosso programa, meus queridos. Agora é a informação aqui do Eduardo, né? Aqui, ó. Na tela do Abordo Notícias. Em vídeo, Eduardo Bolsonaro pede que Trump aplique a lei Magnitsky contra Moraes. O Eduardo continua, né, caçando o jeito do Moraes pegar ele. Tá bem? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, a gente não precisa de frouxos, não. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, publicou neste domingo, dia 13, um vídeo em suas redes sociais pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, apliquem as sanções da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e a outras autoridades brasileiras. Eu, humildemente, peço a Trump, ao secretário Rubio, com total apoio do Congresso, onde vocês têm ótimas pessoas falando a verdade sobre Alexandre de Moraes, e não temos mais ninguém defendendo Alexandre de Moraes. Neste cenário, eu peço a vocês, presidente Trump, secretário Rubio, apliquem a lei Magnitsky global contra essas pessoas, afirmou o deputado. Ele está licenciado e diz em seguida que não se trata de juízes ou políticos comuns, mas que são criminosos, pessoas desonestas, que só respeitarão outra pessoa se sentirem o poder sobre suas cabeças. No vídeo, antes de pedir a aplicação da lei Magnitsky, Eduardo afirma que pessoas ligadas ao PT estão pedindo sua prisão para que não haja uma oposição real nas eleições do próximo ano. Ok, até aqui, gente? Vamos lá. Dentre as sanções que podem ser adotadas com base na lei Magnitsky,
estão a revogação ou negociação de vistos para a entrada nos Estados Unidos, além do bloqueio de contas bancárias e também transações comerciais. Na publicação, Eduardo ainda afirma que Moraes dobra a aposta contra ele ao pedir sua prisão, mas que o ministro STF nunca enfrentou um oponente como Donald Trump e que todos enfrentarão o presidente americano. Ai, ai, ai. Tá aí, meus queridos. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, onde você estiver acompanhando o nosso programa, nós vamos passar agora para outro assunto, ainda dando sequência dentro desse escopo, tá bem? Dentro aqui ainda dessa situação, para você que sintoniza aqui o nosso programa, onde você estiver com a gente, ok? Vamos dando sequência? 11 952 75 3898 é o nosso Pix aqui para você ajudar o nosso programa. Na tela, eu vou trazer esse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro. Preste bem atenção nesse vídeo aqui, meus queridos. Vamos lá. A ideia de moeda comum dos BRICS foi de Lula, diz Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler de Vladimir Putin, o presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa tem sido criticada por Donald Trump, que ameaça o bloco com tarifa de 100%. Então, repara só, a Rússia não quer comprar briga com Trump. E olha o que aconteceu depois da invasão russa à Ucrânia. Congelamento de ativos de bancos estatais russos, exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, essencial para transações financeiras internacionais, proibição de novas dívidas e investimentos em empresas russas por parte de instituições americanas, limitação à exportação de tecnologia para a Rússia. A lista poderia seguir mais adiante, mas eu vou parar por aqui. Você já imaginou o Brasil sem a tecnologia dos Estados Unidos? Então, você primeiro repara o seguinte, o Trump não usou força total na tarifa Moraes de 50%. Ele poderia ter feito muito mais. Segundo, a Rússia já comprou briga com os Estados Unidos e hoje quer conciliação e diálogo. E para isso até afasta a ideia de uma moeda dos BRICS. Fala que isso é coisa do brasileiro lá, do Lula. Se vocês acham que eu sou radical, esperem até conhecer de perto Celso Amorim, o cara que comanda a política internacional brasileira e prefaciou o livro do Hamas. Então ele busca ser pressionado para daí usar como desculpa de que a única alternativa era se alinhar ao bloco da China e da Rússia. Só que os próprios integrantes desse bloco não querem briga com os Estados Unidos. Repara que ao Lula vai interessar dobrar a aposta. E ainda acha que pode fazer uma união nacional brasileira contra um inimigo estrangeiro comum. Então, esqueçam Lula. Ele não é parte interessada em solucionar a tarifa do Moraes. Moraes, sim, é. Pressionem Moraes. Ok, até aqui, meus queridos. Moraes, beleza? Só que presta atenção. O que eu quero destacar para você, vem até acompanhado aqui de um Twitter do nosso querido Eduardo Bolsonaro, tá aqui na tela. Diz o seguinte, ó, países taxados, Canadá, México, Japão, Coreia do Sul, União Europeia, Brasil e etc. Países que estão fazendo chacota com Donald Trump ao invés de abrir canal de negociações. Brasil. Ok, até aqui? Brasil. Apenas Brasil. Apenas Brasil está nessa bravata. Eu falei aqui ao longo do nosso programa, ao invés de buscarem solução real para os problemas ou para o problema, Lula está só afundando o nosso país, buscando culpados para a nossa situação, só buscando culpados e ainda, acima de tudo, atacando e ameaçando com a lei da reciprocidade. Presta atenção nesta informação aqui. Cartas que foram enviadas por Donald Trump. Presta atenção, vou colocar do começo. As tarifas também para a União Europeia e para o México chegou a 25 o número de cartas que foram enviadas por Donald Trump nos últimos dias, todas publicadas na Truth Social, a rede social do presidente americano. Vamos olhar agora o mapa dos países atingidos pelo tarifaço. As tarifas devem atingir 24 países, além de toda a União Europeia, a partir do dia 1º de agosto. As taxas começam em 20%, como é o caso das Filipinas, que você vê em verde claro no mapa. Já os produtos da União Europeia e do México vão ficar em 30% mais caros, são os que estão em azul. Mas nenhuma tarifa supera a que foi imposta ao Brasil, em vermelho na imagem, 50%. Canadá amarelo, 35%. As tarifas também para a União Europeia e para o México chegou a 25 o número de cartas
que foram enviadas por Donald. Entendeu até aqui, meus queridos? Tá? Entendeu até aqui? Então tá. O que é, Fábio? Cara, lembra do Twitter aqui do Eduardo, né? Os países onde os Estados Unidos está taxando, tá todo mundo, tá bem? Todo mundo esforçado, tá? Esforçado para poder, presta atenção, para poder, ok? Para poder entrar em negociação. Enquanto isso, o Lula tá fazendo chacota, tá? Enquanto isso, o Lula tá fazendo chacota. Enquanto isso, o Lula tá com piadinha. A piadinha da jabuticaba foi a melhor, né? Foi a melhor. Vou trazer aqui pra vocês esse vídeo novamente. A piadinha da jabuticaba. Presta atenção, como o Lula vai resolver os problemas. Quem chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba pra você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Deixa o pai jabuticaba. Eu já vi ele dizer que vai resolver os problemas com cachaça no bar. Resolveu uma guerra com cachaça. Agora, resolver uma guerra tarifária, era de se imaginar que ele fosse buscar isso, né? Porque, meu, é muita irresponsabilidade para um governo só. É muita irresponsabilidade para apenas um governo, tá? Presta atenção aqui. Ficou estranha essa tela aqui, tá? Mas eu vou consertar. O que diz aqui o portal A Revista Oeste, tá bem? Olha só o destaque aqui, ó. Governo Lula procurou fazer do Brasil o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Ninguém pode achar um bom negócio entrar na lista negra da maior potência do mundo. Ninguém está brincando não, gente. Só o Lula está brincando em levar jabuticaba, resolver o problema da guerra comercial com os Estados Unidos por jabuticaba. Ok, até aqui? Por jabuticaba ou com jabuticaba. Brasil está com um problema sério. O pior, provavelmente, que já viveu suas relações exteriores. De um lado, levou uma descompostura em regra dos Estados Unidos. Uma carta enviada pelo presidente americano ao presidente brasileiro, com pontos de exclamação, e tudo diz coisas que o governo de país nenhum pode ouvir falar, pode ouvir sem falar nada. De outro, se vê no meio de uma briga que não planejou, não tem como ganhar e não serve a um único interesse real, o Brasil. Ninguém pode achar um bom negócio entrar na lista negra da maior potência do mundo. A China, por exemplo, tem certeza que não é. Tem a economia número 2 do mundo e ainda assim não quer receber uma carta como a que Lula recebeu. Não quer, sobretudo, ter a obrigação de fazer alguma coisa hostil contra os Estados Unidos para dar a chamada resposta à altura. Alguém me viu comentar sobre isso, até mesmo antes de sair esse artigo aqui. O que eu comentei? A China tem dinheiro, a China é a segunda maior potência do mundo, e a China nem nos BRICS vieram, nem nos BRICS o presidente da China veio, o Xi Jinping, companheiro do Lula, o homem que o Lula pediu para enviar alguém para censurar as redes sociais. Nem o Xi veio aqui. E aí, minha gente, o que acontece? Nem a China. E quem é o Brasil perto da China em questão de potência, de grana, em questão de estruturação, tá bem? Nem a China
quis encarar os Estados Unidos. Muito pelo contrário. Já anunciou agora que tá tudo bem, tá tudo certo. Já alinhou as coisas com os Estados Unidos. Ninguém quer, meus queridos. Olha aqui. União Europeia, adia a retaliação e mantém negociações com os Estados Unidos da América. O que é retaliação, Fábio? É lei da reciprocidade. Porque nós vamos colocar a lei da reciprocidade. É isso. Lei da reciprocidade é retaliação. Aqui. Câmara Americana de Comércio pede esforço diplomático para evitar escalada tarifária. Segundo a organização, ela está aqui como a AmCham, tá bem? AmCham, AmCham Brasil. Segundo a AmCham Brasil, que reúne mais de 3.500 empresas, a nova tarifa dos Estados Unidos pode gerar sérios impactos. Claro, né, minha gente? E eles estão defendendo diálogo, estão defendendo esforço diplomático. O Lula entende que o caminho é ir para a guerra. A China não foi, a União Europeia não foi. E o Lula, que é o todo-poderoso, tá aí, ó. Decreto com retaliação à tarifa de 50% dos Estados Unidos deve sair até terça-feira, diz vice-presidente, que é o Alckmin. Segundo ele, a regulamentação está pronta e aguarda os últimos ajustes. O Alckmin quer brigar, o Lula quer brigar. 25 países acabaram de receber as cartas e eles não estão tomando o caminho do Lula. Ficar com chacotazinha, ficar com ameaça, ficar falando que vai levar jabuticaba para o Trump, ninguém. Aqui, ó. Grave. Taxação de Trump deixa 95% de toneladas de mel encalhadas no porto no Ceará. Segundo a organização Casa Apes, a suspensão da exportação se deu após o anúncio da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Nós estamos vendo que já tá dando ruim, gente. Eu anunciei aí num desses nossos programas que 1.500 toneladas de peixe já estavam sendo deixadas de enviar. Não foram enviadas aos Estados Unidos. Você pode falar, 1.500 toneladas é pouco. É pouco. Tá? É pouco. Agora, tá chegando aqui, ó, 95 toneladas de mel estão encalhadas no porto do Ceará. Tá? Eles estão aí com receio de enviar essa mercadoria para os Estados Unidos da América. Já tá dando ruim, gente. Já tá dando, é muito ruim. Já tá dando muito ruim. O Brasil já começa a sentir um certo prejuízo aí. Sem contar, bolsa que cai, alta do dólar, o dólar explode, vai para as alturas. E só fica para o Brasil, meus queridos, a pior parte. Buscar o caminho da conciliação, never, de jeito nenhum. Mas ficar com bravatas, ficar aí com conversa fiada pelos cantos, aí conte com Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é especialista nisso. Beleza? Aqui, ó, essa matéria aqui é legal a gente trazer para você. Casa Branca relembra atentado contra Trump. Deus poupou a vida do presidente por 1 milímetro milagroso. Um ano depois de sobreviver à tentativa de assassinato, o republicano liderou com um discurso endurecido e imagem marcada pelo episódio. Tentaram fazer isso com Bolsonaro, tentaram fazer isso com Trump,
Teve uma agora na América Latina, né? Não me lembro. Desculpa, eu não me lembro. Equador, não. Não, na Colômbia, né? Colômbia. Deram uns tiros aí na cabeça do opositor ao governo e pré-candidato, né? Ele é senador e pré-candidato aí à presidência daquele país, tá? O bicho continua pegando, meus queridos. Continua pegando, ok? O bicho continua pegando. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existem alguns canais que dizem o seguinte: ai, só ataca o Tarcísio quem é intergaláctico. Não tem nenhum intergaláctico aqui, ok? Até aqui. Ninguém tá aqui seguindo Pablo Marçal, que não existe. Você não vê Pablo Marçal se pronunciando de nada. É alguém que não representa nada, tá? E o que acontece? O Centrão, nós precisamos tomar cuidado com o centro. Eu digo nós da direita, nós que queremos, preste atenção, nós que queremos, ok até aqui? Nós que queremos que uma pauta que não deveria ser só da direita. A anistia é uma pauta da direita? É, mas não deveria ser só da direita. Obviamente, o Centrão às vezes dá um pulinho na anistia, às vezes o Centrão sai fora, né? Mas muita coisa que se aprova nesse país é importante a participação do Centrão. Mas é preciso tomar muito cuidado com o Centrão, tá bem? É preciso tomar muito cuidado com o Centrão. Tarcísio de Freitas é um governador de centro. Até aqui, ele tem sido desta direita permitida, que segundo alguns aí classificam ele como direita, né? Direita permitida, dessa direita que não dá tapa na mesa, que não quebra a mesa, não quebra a banca. Segundo ele, muitas dessas situações se dá pelo fato dele ser governador de São Paulo. E se você me perguntar quem é o melhor candidato, na minha avaliação, eu ficaria ali entre a Michele e o Eduardo. Eu já fui muito entusiasta da Michele, ok? Mas com a força que o Eduardo tá tomando, pra mim, de verdade, eu prefiro a Michele. Mas se for também o Eduardo, ok? E se o Bolsonaro, olha pra mim, se o Bolsonaro indicar o Tarcísio, eu estarei junto com o Bolsonaro. Tá bom até aqui pra vocês? Junto com ele. Só que eu vou falar, é isso que eu tava... Que ainda tá dentro do meu raciocínio. Segundo o Tarcísio, ele se comporta como esse cara de... Como é que eu vou te falar? De bom modo. Como esse cara centrado. Porque ele é governador de São Paulo. Segundo ele, se ele comprar algumas brigas, ele vai arrumar problemas para administrar o estado de São Paulo. Como eu disse para vocês, às vezes vocês não deixam a gente molhar o bico, né? Algumas situações nós estamos tratando aqui na hipótese real, gente, é real, do Bolsonaro não participar do pleito em 2026. Eu espero que com as imposições dos Estados Unidos, nós sabíamos que ia dar nisso. Nós sabíamos. Olha, não tem, presta atenção, não tem a mínima possibilidade dos Estados Unidos invadir o Brasil. Não existe possibilidade do Trump meter uma bomba aqui, não existe isso. Tá bem? Não existe isso. Tem muita gente que diz assim, os Estados Unidos colocou em posição a Venezuela, não resolveu o problema, tá lá, o cara roubou, o cara destruiu a oposição, o cara tá lá. Mas a Venezuela é uma merda. A economia se tornou ruim. Há 25 anos atrás, a Venezuela era o país mais rico da América Latina e se tornou o mais pobre. Então a Venezuela tem prejuízos porque se afastou da maior potência do mundo. E é engraçado, a China não vai lá salvar a Venezuela, né? A China tá nem aí se os venezuelanos estão comendo
hot dog, um cachorrinho quente, os seus pets, população se alimentando de seus pets, ou se eles estão comendo caviar. A China não foi lá salvar a Venezuela, tá? Não foi lá salvar a Venezuela. Não foi lá salvar a Venezuela. Então os Estados Unidos faz falta, minha gente. Eu estava pesquisando aqui. Em 2023, a China foi responsável por 35% das exportações da importação da Venezuela. Tá? Da importação da Venezuela. E aí, o que acontece? Mas só a China não adianta, né? Só a China não resolve o problema. Ok? Ó, em 2023, a China foi responsável por 35% das importações da Venezuela. O maior parceiro de compras do país. A China é o maior parceiro de compras da Venezuela. Em 2024, o comércio bilateral entre os países chegou a 3 bi, dos quais o maior volume, 2,7, corresponde à exportação da China para a Venezuela. As importações venezuelanas para a China ficaram em torno de 300 milhões. Tá vendo? Olha que legal isso daqui. É um dado importante que eu não tinha parado para pesquisar ainda. Você entendeu até aqui? A Venezuela mais compra da China do que a China compra da Venezuela. Tem nada lá, meu. Tem petróleo, né? Você tá vendo? Ô, gente, essa turma do PSOL, essa turma do PT, eles falavam o seguinte, quando a Venezuela ainda vendia petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pagam uma mixaria no petróleo da Venezuela. É porque é isso, é porque é aquilo, é porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Cara, foi só os Estados Unidos impor sanções. Foi só os Estados Unidos impor embargos à Venezuela. O país se destruiu. Foi do mais rico da América do Sul, da América Latina, ao mais pobre. Ao mais pobre. Entendeu? Aí vamos lá. Brasil quer encarar os Estados Unidos da América. Brasil acha que a China vai salvar a gente. Por que a China... É como eu estava te falando, prestou atenção aqui no que eu falei? Por que a China não salvou a Venezuela? Lembra que eu te falei que a China não salvou a Venezuela? Enquanto ela vendeu 2,7 bi, ela comprou 300 milhões. É 10%. Entendeu? Não é 10% das exportações da Venezuela, não. É 10% do valor ali de negociação. Ah, vocês compram de mim. Olha só. A Venezuela comprou da China 2,7 bi e a China comprou da Venezuela 300. Aonde é que está o dinheiro? Quando você tem, presta atenção, quando você tem R$1.000 e vai no supermercado, você pode ficar com a mercadoria, mas quem ficou com o dinheiro? O supermercado, né? Então, meus queridos, a China não salvou a Venezuela. O Lula tá achando que a China vai salvar o Brasil. Essa colônia chinesa está achando que a mamãe China vai resolver os nossos problemas. Continue, o caminho é esse. O caminho da destruição. Não se esqueça, gente, de se inscrever, ativar as notificações e, é claro, colaborar com o canal do Gordinho. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. 11 952 75 3898. Para você ajudar o canal, para você fortalecer o programa, para você dar uma moral aqui pro seu amigo Gordinho. 11 952 75 3898. Colabore, enriqueça o nosso canal com muitas bênçãos, tá?
Não tô falando de ficar rico aqui com o seu Pix, não, porque não fica, não. Tô falando, enriqueça esse canal com bênçãos. Fábio, a minha bênção é 5 conto, não tem problema. Fábio, a minha bênção é 3, não tem problema. A minha bênção é 10, é 50, não tem problema. Tá bem? Não tem problema. O que você puder fazer pelo meu programa, abençoe esse canal, enriqueça esse canal com as bênçãos que você já é dono. Eu falei esses dias e tenho falado sempre. Quando você colabora com o meu programa, eu não estou naquela de pegar o seu dinheiro e falar, Deus te abençoe, meu filho. Não. Eu quero que você compartilhe a bênção que Deus já te deu. Sabe? Não, Fábio, eu tenho 10 pães. Então eu vou dar um pro meu vizinho porque eu tenho os 10 pães. Eu tenho os 10 pães. Aí eu enriqueço o meu vizinho com as bênçãos que eu recebi de Deus. Ok? Até aqui? Entendido? Então colabore e ajude o nosso canal. Tá bem? Encha esse programa com as bênçãos que Deus deu para você. Enriqueça esse canal com as ricas bênçãos que Deus te deu. Beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações no Abordo Notícias.